Querido irmão, é uma alegria muito grande estar mais uma vez com você, aqui na nossa meditação. A gente tem sempre falado aqui no nosso canal que nós não estamos fazendo aqui uma apresentação, que não é uma aula, não é uma apresentação, é um culto a Deus. Então, quando você assiste a esse sermão, a essa pregação, você também está cultuando a Deus. E hoje nós faremos isso em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16, até 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Se você não é inscrito no nosso canal, faça isso, por favor, nos ajuda bastante. Deixe o seu like e se achar que vale a pena ou tem alguma dúvida, alguma sugestão, faça isso na descrição do vídeo, você será muito bem recebido e as suas críticas, sugestões, opiniões e perguntas também serão muito bem aceitas e aceitos aí no nosso canal. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16 a 5:10, diz assim esse texto: Por isso, nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando e o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. De fato, nós sabemos que, quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez e ela durará para sempre. Por isso, gememos enquanto vivemos nesta casa de agora, pois gostaríamos de nos mudarmos já para a nossa nova casa no céu. Aquela casa será o nosso corpo celestial e quando nos vestirmos com ele, não ficaremos sem corpo. Gememos aflitos enquanto vivemos nesta barraca, que é o nosso corpo. Isto não é porque queiramos ficar livres do nosso corpo terreno. O que desejamos é receber o corpo celestial para que a vida faça com que o que é mortal desapareça. E foi Deus quem nos preparou para essa mudança e nos deu o seu Espírito como garantia de tudo o que Ele tem para nos dar. Estamos sempre muito animados, pois sabemos que enquanto vivemos neste corpo, estamos longe do lar do Senhor, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver neste corpo para irmos viver com o Senhor. Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor, porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele, e cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Amém. Primeiramente, é interessante você saber que eu estou lendo a Bíblia, o texto, de forma um pouquinho diferente. Geralmente eu utilizo a Nova Versão Internacional. É uma versão de que gosto muito. Hoje, por uma questão mesmo de adaptação do texto, gostei muito dessa versão, embora, obviamente, a Bíblia é igual em todas as versões, né? Eu estou lendo aqui na NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Então, eu estou fazendo a leitura aqui na NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, é o meu texto aqui. Queridos irmãos, esse texto aqui do apóstolo Paulo, ele está trabalhando com esse texto a partir de uma perspectiva aqui do capítulo 4. O capítulo 4, ele trabalha com vários aspectos e tem dentro desse capítulo 4 um dos trechos mais lindos, na minha humilde opinião. Isso é questão de identificação, né? Isso não faz maior, nem melhor, nem menor do que qualquer outro texto bíblico. Acreditamos na Bíblia como regra de fé e prática. Mas por uma questão de gosto, de adaptação, de empatia, gosto demais desse trecho de Coríntios, de segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versos 8 e 9. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. É interessante que desde esse começo aqui no capítulo 4 até o capítulo 5, verso 10, o apóstolo Paulo ele vem trabalhando com ideias contrárias, com o que nós chamamos de antíteses e paradoxos,
para comprovar a sua tese. Qual que é a tese de Paulo aqui? A tese de Paulo é que vida e morte para o crente, se ele viver ou morrer, que viva ou morra para Cristo, e se ele viver, que viva para o Senhor, e se ele morrer, que ele morra para o Senhor. E morrendo para Cristo ou vivendo para Cristo, são as duas maravilhosas opções que um cristão tem. Aqui ele está dizendo que mesmo no ministério dele, às vezes ele é pressionado, mas não é desanimado, é perplexo, mas não é desesperado, perseguido, nunca abandonado, abatido e não destruído. O que é então, pastor? Me ajuda nessa reflexão de fato. Então, o que significa antítese e o que significa paradoxo? Porque essas duas ideias vão permear o texto de Paulo nesse capítulo 4 e no capítulo 5, especialmente até o verso 10, que é o tema, que é de fato o texto que nós estamos nos debruçando sobre ele. Paradoxo e antítese têm uma diferença, são duas figuras de linguagem, nisso há similaridade entre elas, mas a diferença da antítese é que ela é a palavra contrária. Então você tem palavra contrária. Você pode, um ditado popular simples que nós conhecemos, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mole e dura são palavras, são antíteses, são palavras contrárias. Quando você trabalha com o paradoxo tem mais ou menos a mesma ideia, só que ele é um pouco mais complexo, ele é um pouco mais profundo. Porque o paradoxo não trabalha necessariamente com palavras contrárias, mas ele trabalha com perspectivas contrárias, com ideias contrárias, com reflexões contrárias. E quando nós falamos tanto de antítese como paradoxo, não é que a Bíblia é uma antítese, não é que a Bíblia apresenta a antítese de ideias, ou seja, uma ideia contrariando outra ideia, não. É muito comum nos textos bíblicos aparecer algum tipo de argumento em que a ideia ela é apresentada depois de uma forma contrária, mas com o objetivo de reforçar a mesma ideia. Professor, pastor, como é que isso acontece? Acontece assim, eu posso dizer, olha, a vida é muito boa, e a morte é muito ruim. São ideias antitéticas, são antíteses. Só que eu estou querendo reforçar a mesma ideia, a ideia de que é bom viver e de que é ruim morrer. Embora esse não seja o nosso objetivo, e aquilo que a Bíblia vai me ensinar é exatamente o contrário, que tanto a vida quanto a morte são opções maravilhosas para o cristão. Então o paradoxo está aqui no texto de Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. E ele está dizendo, olha, que nós somos pressionados, mas não somos desanimados. A ideia parece que são coisas diferentes. Perplexos, às vezes eu até me assusto com alguma coisa, mas eu não me desespero. Eu posso até ser perseguido, mas eu nunca sou abandonado, nunca estou sozinho. Posso ser abatido, mas não sou destruído. São ideias contrárias e Paulo está dizendo, olha, no cristianismo, quando você anda com Deus, assim é a nossa ideia, assim é a nossa perspectiva. E aí ele continua, então, a partir do capítulo 4, dizendo, olha, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida dele seja revelada em nós. Olha a antítese, aqui aparece a antítese, morte e vida. Então eu trago na minha vida, no meu ministério, morrer por Jesus, para que a vida de Cristo ela seja revelada por meio da minha vida. Exatamente, você tem aqui a ideia da antítese. Então, todo esse capítulo, aqui no capítulo 4, a partir do verso 16, aliás, até bem antes, né? Porque esses textos aqui que eu estou utilizando estão no versículo 10, no versículo 9, no versículo 8. Então, você pega aqui o capítulo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios e trabalha com ela até aqui, pelo menos até no capítulo 5, versículo 10. Paulo vai trabalhando muito com essas antíteses, com esses paradoxos. Ideias contrárias para mostrar uma única ideia, uma única verdade. A verdade que Paulo quer mostrar para mim é a partir da antítese que vida e morte são as expectativas que o cristão tem. Então ele trabalha sempre com essas possibilidades, que existe o perigo de morte, mas há também a expectativa da vida. Existe a expectativa da morte e a expectativa de viver. Para o cristão, existem essas duas possibilidades, morte e vida, e que estão no mesmo patamar, que devem ser tratadas com uma forma de muita alegria, de muita vida, de muita energia para morrer e para viver. E a ideia é viver enquanto a morte não vem, então viver com qualidade, viver bem, aproveitar as coisas que o mundo pode oferecer,
e que são coisas saudáveis, enquanto a morte não vem. Mas, ao mesmo tempo, quando a morte chega não pela morte em si, mas a morte chega para trazer vida. Então, a morte chega para que a vida possa existir. Você vai perceber aqui nesses dois capítulos, exatamente aqui nos capítulos 4 e 5, essas antíteses, essas ideias paradoxais sobre morte, sobre vida, sobre a vida que não termina com a morte, sobre a morte como também sendo uma perspectiva de vida eterna. É exatamente essa ideia que o apóstolo Paulo vai trabalhando. E quando ele chega aqui no capítulo 4, verso 15, a transição para o verso 16, o apóstolo Paulo ele começa com um conectivo e diz assim, por isso, então é por isso, tudo que nós estamos falando aqui, tudo que eu disse até aqui no versículo 15, ele justifica de alguma coisa a partir do verso 16, ele faz essa conexão. E a ideia é, se eu lido com vida e com morte todos os dias, eu lido com a vida e com a morte todos os dias. Nós estamos assustados agora, infelizmente, por causa da pandemia. Mas a Bíblia sempre diz que o cristão, ele lida com a morte todos os dias. E existem irmãos nossos em lugares muito mais perigosos do planeta, para esses irmãos serem cristãos, que a morte para eles é um perigo muito mais iminente, é um perigo que está a cada dia muito mais perto da vida deles. Então, quando Paulo vai dizendo, olha, eu sou um trabalhador, eu sou um cristão, você, meu irmão, é um cristão, nós lidamos com a morte todos os dias. O não cristão lida também. Só que nós, cristãos, lidamos com a morte de uma forma muito diferente, de uma outra perspectiva. A vida deve ser vivida enquanto a morte não vem. A morte, para nós, não é o fim, mas é o início da vida. Essa é a ideia. E Paulo, então, ele me apresenta aqui nesse texto duas reações muito interessantes sobre vida e sobre morte. Quais são as reações que o crente tem, que o cristão tem, quando ele lida, quando ele está aí diante dessas antíteses da vida, entre viver e morrer, entre morrer e viver. E quais são essas reações? A primeira reação é nunca desanimamos. Eu achei interessante demais, foi um dos motivos que me fez trabalhar aqui com a NTLH, que é essa versão que eu estou usando, a nova tradução da linguagem de hoje. Porque ele usa essa expressão que ela não é utilizada com essa força nem na NVI e nem na Revista Atualizada, que são as versões mais conhecidas pelos irmãos. Porque ele começa assim, olha, nunca desanimamos. Então, diante da vida e da morte, perceba que nós estamos trabalhando com isso aqui. É desamparado, mas não é desamparado, mas não é angustiado. Como é que ele diz aqui no verso 8 e 9? Pressionado, mas não é desanimado. Perplexo, mas não é desesperado. Perseguido e não abandonado. Abatido e não destruído. Porque, afinal de contas, nós morremos com Cristo para que a vida dele se manifeste em nós. Então, quando você tem todas essas ideias na sua vida, Paulo fala, olha, quando você tem vida e morte a cada minuto, a cada segundo, diante da sua vida, diante de você, nunca esteja desanimado. Nunca esteja desanimado, nunca. Essa palavrinha nunca é uma palavrinha que às vezes traz dificuldade para o aluno de língua portuguesa. Porque o nunca, de fato, é um advérbio. Agora, advérbio de quê? De negação? Pode ser um advérbio de negação quando ele significa não. Mas ele também pode ser um advérbio de tempo. Um advérbio de tempo quando ele quer dizer assim, em momento algum. Em momento algum. É provável que aqui, com análise mais profunda, a gente chegue à possibilidade de nós termos aqui um advérbio de tempo. Ou seja, em momento algum que você deve estar desanimado. Em momento nenhum da sua vida. Não existe desânimo para o cristão. Não existe desânimo para aquele que sabe que ele morreu com Cristo para que a vida de Cristo se manifeste nele. A NVI fala não desanimados, a Revista Atualizada também fala em não desanimados, elas são similares. Agora aqui parece que tem uma expressão que é um pouco mais forte, que é o nunca estar desanimado. A palavrinha aqui desanimado no grego, ela significa perder a motivação, ou cansar, ou desistir. Em Gálatas capítulo 6, verso 9, ele usa a mesma palavrinha, olha, se não desanimarmos. A ideia do apóstolo Paulo é, olha, aquele que lida com a vida e com a morte na perspectiva de Cristo, com a vida de Cristo em nós, ele nunca fica desanimado, ele não está desanimado, não é que ele não está desanimado para a vida.
Às vezes ele está desanimado com trabalhos, ele está desanimado com uma tarefa, às vezes ele está desanimado naquele dia. Não, mas ele está pensando o seguinte, que quando a gente lida com a vida de Cristo em nós, que ela é adquirida por meio da morte de Cristo na cruz, meus queridos irmãos, não há desânimo, não há desmotivação, não há cansaço para a vida cristã. Não há esse cansaço, não desiste da vida cristã. Agora, é claro que o apóstolo Paulo aqui, ele vai, a partir desse momento, explicar por que não há desânimo. Por que o cristão não desanima? De fato, a pergunta é como é que é viver nessa vida com tantas dificuldades. Ele mesmo fala aqui no texto, com tantas angústias, e não desanimar a partir disso. Primeiramente, ele vai trabalhar com a ideia de que a angústia dessa terra, por mais angustiante que possa ser alguma coisa que acontece na nossa vida, os mais graves, como o luto, uma doença grave, ou ainda importantes, mas pouco menores, como dificuldades financeiras, como separação, como essas questões, e outras ainda muito menores, como coisas corriqueiras que acontecem no nosso dia a dia. Paulo diz, olha, você não é desanimado, por quê? Por que você não é desanimado? Porque a angústia desses dias, ela não se compara com a glória eterna, ela não se compara com a glória que há de vir. Afinal de contas, capítulo 5, versículo 1, ele vai trabalhar como o corpo humano, como sendo uma barraca. Essa parte nós precisamos parar e conversar. A NTLH, ele vai chamar a nossa vida de barraca. Ele diz o seguinte, capítulo 5, verso 1, de fato, nós sabemos que quando destruída esta barraca, a NVI fala de habitação temporária. Para o irmão que prefere, gosta da revista e atualizada, que é uma versão um pouco mais antiga, mas que ainda é muito utilizada pelos irmãos, ele vai dizer ali em tabernáculo. São palavras aí que no grego você não tem tanta facilidade para entender o que ele quer dizer. Ou um correspondente, não é entender o que ele quer dizer, mas uma correspondência tão clara na língua portuguesa, é uma metáfora da vida. E qual que é a ideia, em todos os casos, do tabernáculo? O que é um tabernáculo? O que era o tabernáculo? O tabernáculo ele era um templo, era um lugar de culto a Deus, que ele foi dado para os israelitas pelo próprio Deus. As medidas, a quantidade de ouro, a quantidade de metais preciosos, a quantidade de pano, quais seriam os rituais, qual seria a roupa do sacerdote. O tabernáculo, de fato, ele é tudo aquilo que foi Deus que passa para os israelitas. Deus é que fala, olha, vocês devem trabalhar aqui com o tabernáculo. Só que o tabernáculo, ele se torna temporário. O tabernáculo, ele era aquele templo que ele era montado e desmontado, que ele não tinha lugar fixo. Que o tabernáculo, ele foi provisório, tanto que um dia Davi, agradando a Deus, ou em oração, naquele momento de comunhão com Deus, fala, não é possível que eu moro em palácios, que as pessoas moram em casas, mas a arca do Senhor, que o próprio Deus, que o símbolo de Deus na terra mora numa barraca. Como é que pode isso? Exatamente, a ideia do tabernáculo era algo provisório. Por isso que a NTLH traduz por barraca. A NVI trabalha com habitação temporária. Aqui Paulo, ele reutiliza essa palavra dizendo o seguinte, olha, nós nunca desanimamos. Sabe por que nós nunca desanimamos? Porque a nossa vida aqui é temporária. A gente não desanima com a vida porque a nossa vida aqui não é para sempre. Porque a minha esperança não está nessa vida. Quando eu trabalho para juntar uma graninha, um dinheiro, ter uma reservinha, ter uma casa melhor, ter ali um carro melhor, um passeio, fazer alguma coisa com a minha família, eu não coloco naquilo a minha esperança, irmãos, porque à medida que o seu emprego falhar com você, que a sua empresa fechar, ou, né, pode ser que nunca aconteça, e eu espero que nunca aconteça, mas quando você perca o seu emprego, a sua empresa tem uma dificuldade, você vai sucumbir junto com ela a partir do momento que a gente acha que toda a nossa esperança está aqui na terra. Então o que o apóstolo Paulo vai me dizer? Ele vai dizer o seguinte para mim, olha, nós aqui somos uma barraca, o nosso corpo é um tabernáculo.
É um tabernáculo, é uma barraca, é uma habitação temporária. Você já esteve morando, acho que não, mas dormindo em barraca? Que coisa triste que é morar em barraca, que é dormir em barraca. Eu acho uma das coisas piores que pode existir. A história de vamos acampar e dormir em barraca. Aquilo tudo é provisório. Sabe, aquilo é temporário, é provisório, aquilo ali não suporta uma chuva forte, não suporta um bicho, um animal feroz, aquilo ali não suporta nada. É difícil. E a ideia do nosso corpo aqui na Terra é que nós somos como uma barraca, como um tabernáculo, como uma habitação temporária. E ele vai dizendo que por nós termos exatamente um corpo que é uma barraca temporária, que é uma habitação que vai passar logo, que a qualquer momento ela vai se desfazer para que a gente tenha aquela habitação perfeita, o nosso corpo seja perfeito. E ele vai dizendo exatamente que o nosso olho não está na terra. Que isso, então, é o grande diferencial que vai fazer com que uma pessoa se esteja desanimada ou animada. Nunca desanime. Quando é que eu nunca desanimo? Quando eu olho para mim e vejo que o meu corpo é passageiro, que aqui é um tabernáculo, uma barraca, uma habitação temporária, e quando eu percebo que os meus olhos estão naquilo que é eterno. Isso faz total diferença, irmãos. Isso faz total diferença. Como uma pessoa que tem tão pouco aqui na terra nos ensina tanto. Como uma senhora, um senhor, lá na casa dos seus 90 anos, às vezes com a saúde debilitada, recebendo uma aposentadoria muito menor do que aquela que ela planejou receber no futuro. E como é que você vai visitar uma pessoa dessa e ela ensina tanta coisa para você? Sabe por quê, irmãos? Porque ela sabe que o corpo que ela vive, o corpo, não é uma mansão, é uma barraca. E que aos poucos ele passa mesmo. Inclusive o texto bíblico vai dizer que ele vai passando mesmo, esse corpo passa. Ele vai aqui no verso 16 do capítulo 4, ele vai dizendo que o corpo vai se gastando. Ele vai se gastando aos poucos, ele vai se acabando, aos poucos ele vai acabando. E aquela pessoa, às vezes, com recursos financeiros tão pequenos, com uma vida, às vezes, difícil, tem o olhar no céu, tem o olhar naquilo que é eterno, que é para sempre. E essa pessoa está sempre com a sua fé em dia. Uma fé que ensina, uma fé que constrói, uma fé que é capaz de perceber aquilo que está muito além daquilo que é palpável, daquilo que é material. Então, a reação do crente diante da vida e da morte é nunca desanimar. E por incrível que pareça, parece até uma pegadinha. Sabe aquela pegadinha? Que você parece que é uma coisa, mas pastor é igual, é a mesma coisa. Porque o apóstolo Paulo, a partir do verso 6, ele inverte a perspectiva da palavra. Outra antítese. Antítese. Eu falei para vocês que desde o começo, Paulo trabalha com antíteses. O que é antítese para quem perdeu? Ideias contrárias para reforçar um argumento. Então ele vai dizer, morri com Cristo para viver a vida de Cristo. Pronto, se eu morro com Cristo para viver a vida de Cristo, como é que eu vou reagir? Como é que vai ser minha vida? Primeiro é nunca desanimar. E depois ele vai usar a palavra contrária, que é sempre animar. Olha que interessante, nunca desanimo, sempre animado. Certo? Nunca desanimo, sempre animado. Diante da vida e da morte, são duas reações. Interessante que as duas reações são uma só. São antíteses que provam a mesma ideia, a ideia de alguém que tem ânimo, alguém que é fervoroso. Aqui você tem a palavra nunca desanimado, sempre animado. Só que a palavrinha grega, lá no original, é outra palavra. A palavrinha sempre, no português, também é um advérbio, e assim como nunca, é um advérbio de tempo. Ele também, o nunca, eu já falei há alguns minutos, que ele pode ser de negação ou de tempo. E aqui o sempre é um advérbio de tempo. Qual que é a ideia do sempre? Em todos os momentos animados. Quando eu trabalho com nunca desanimados, é em momento algum desanimado, sempre animados, em todos os momentos animados. E aqui a palavrinha animado no grego é uma outra palavra, é a palavra corajoso. Corajoso. Ele sai da perspectiva de ânimo para a perspectiva da coragem. Sabe? Na verdade, nós somos corajosos. Aqueles que sabem que morreram com Cristo para viver a vida de Cristo, que sabem que às vezes são perplexos, mas nunca desesperados, que são perseguidos, mas nunca estão sozinhos,
Eles estão sempre com muita coragem. E de onde vem essa coragem? Ele começa no verso 6 e logo ele vai usar aqui a expressão pois, essa conclusão, dizendo, olha, nós só somos corajosos assim porque nós vivemos pela fé e não vivemos pelo que vemos. Então nós não vivemos pelo que vemos. A gente tem vivido dias que os dias são assim, olha, nós viveremos nos próximos dias a maior catástrofe sanitária do mundo, como se já nós não estivéssemos vivendo. Olha, será o pior mês da história da nossa geração. Então, ok, tudo bem, parece-me que há indícios fortes nesse caminho. Só que o crente que dobra o seu joelho e ora, ele não age pelo que vê. Ele age exatamente pelo que ele não vê. Ele age por aquilo que Deus controla. Deus é que está no controle de todas as coisas, sabe? Ele vai dizendo, olha, por que nós temos coragem? Porque o nosso maior sonho, o nosso maior desejo é deixar de viver nesse corpo para viver com o Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Esse é o sonho do crente. É o sonho do crente. É deixar esse tabernáculo, essa barraca que nós vivemos aqui, para viver num corpo glorificado com o Senhor para sempre. É por isso que ele é corajoso. Por que ele é corajoso? Porque ele sabe que a vida dele não está restrita a essa terra. É por isso. Agora, queridos irmãos, é importante que a gente faça uma pequena separação aqui. Por quê? Porque nós não estamos trabalhando na ideia de fazer com que eu me torne um suicida. Ah, não. Então, se o meu maior sonho é deixar de viver nessa terra para viver com Cristo, então melhor eu me entregar logo, eu trabalhar na perspectiva de acabar logo com essa vida. Isso é gnosticismo, isso nós não acreditamos nisso. O que pregava o gnosticismo, embora haja tantas correntes e tantas vertentes, mas nos tempos de Jesus, que depois eles são combatidos ali por homens importantes, inclusive no Novo Testamento, a ideia é, olha, a ideia do gnosticismo é, olha, você é mau e a sua alma é boa. A alma não pode habitar um corpo mau. Se uma alma boa não habita um corpo mau, Jesus não era um homem. Olha, não é isso que nós pregamos, muito pelo contrário. O que a Bíblia nos ensina é que o meu corpo é templo do Espírito e eu devo cuidar desse templo do Espírito, agradecendo, agradando a Deus e fazendo aquilo que Deus deseja para esse corpo. Afinal de contas, eu morro com Cristo para que a vida de Cristo viva em mim. É importante crentes vivos. É importante que cristãos estejam vivos. É importante que cristãos vivam para fazer diferença nas suas gerações. Mas a ideia é, eu faço isso aguardando ardentemente o dia de Cristo me chamar para morar com Ele. E aqui, Paulo, me parece que no capítulo 4 e no início do 5, ele repete exatamente a mesma ideia do 6 ao 10. O que ele faz é inverter os papéis, é propor aqui as antíteses sobre as quais eu tenho falado com vocês. Quanto no primeiro é nunca desanimar, aqui ele é sempre animar. Eu não desanimo porque eu tenho os olhos em Cristo. Eu sempre estou animado porque eu ando pela fé. Aqui, de fato, o que o apóstolo Paulo faz é encorajar o cristão a andar pela fé e a colocar os seus olhos naquilo que é eterno. É colocar os seus olhos naquilo que é para sempre. Essa é a ideia, meu irmão. Essa é a ideia. Para que você levanta cedo na segunda-feira para trabalhar? Para quê? Para construir coisas eternas. Para que você tem uma família? Para construir na sua família um bem que seja eterno. Para que você tem um ministério na igreja? Para construir a eternidade, não para as coisas que estão aqui. Porque se nós formos nos basear apenas naquilo que está aqui, eu vou desanimar, porque são muitos problemas, são angústias, Paulo fala, são angústias que passam pela nossa vida. Então eu fixo os meus olhos naquilo que é eterno, naquilo que é invisível. E isso é que, de fato, faz com que eu possa viver uma vida corajosa, animada. É ter os olhos naquilo que é eterno, é olhar naquilo que é para sempre. Resumindo, de forma muito simples, o que é que faz o crente? Diante da vida e diante da morte, que é a nossa vida a cada dia. O crente, aliás, todas as pessoas, mas o crente de forma diferente. Porque a vida e a morte para o crente tem outras nuances, tem outra forma de viver, ela é vivida e a morte é morrida, desculpe-me aqui esse pleonasmo, na perspectiva de Cristo. Eu vivo a vida de Cristo porque eu morri na morte de Cristo. Então a vida para mim não é
não é o fim e nem a morte é o fim. A vida não é o fim. Eu não tenho a minha finalidade de vida não está aqui nas coisas que eu faço em vida. E a morte também aqui não é o fim, é o começo da vida. Para mim, o que o apóstolo Paulo me ensina, e se eu puder fazer um resumo simples do não desanimar, do manter-me ou manter-se corajosamente diante dos desafios da vida é onde ou em que lugar você tem colocado os seus olhos. Onde estão os seus olhos? Onde estão os seus olhos? Quando você pensa no maior horizonte da sua vida, quando você pensa na maior distância da sua existência, o que você vê lá naquele lugar? O que você pensa? Olha, eu quero estar aposentado com um super salário. Para quê? Para quê? Ah, eu quero ter uma família linda. Para quê? Eu quero ter aqui a minha empresa gigante. Para quê? Para quê? Em que lugar os seus olhos estão? O que você vê lá na frente? Coisas físicas, coisas materiais? Ou todas as coisas que você deseja, sonha, conquista, como um meio para a eternidade sua e de tantas outras pessoas? É isso que faz a gente animar ou desanimar. É manter o olho na eternidade. Onde de fato está o meu olho, onde de fato está o meu coração. Se é naquilo que eu posso pegar, ou se naquilo que é invisível, naquilo que é para sempre, naquilo que é eterno. Se você quer viver uma vida aqui, meu querido irmão, e também aquele que assiste ao nosso culto, que cultua ao Senhor aqui no nosso canal, o grande resumo. Quer viver uma vida animada diante da vida e da morte? Coloque os seus olhos naquilo que é eterno. Que Deus abençoe a minha e a sua vida. Vamos orar? Deus amado, oramos ao Senhor nesse momento. Rogamos ao Senhor que nos ajude, meu Pai, a viver uma vida não apegada a essas coisas aqui da terra. Meu Deus, ainda que eu possa usufruir de coisas boas, que eu possa viver coisas boas. Meu Deus, a minha questão é para quê? Por que eu faço isso? Qual que é a motivação principal? Para que um filho, se não é para produzir eternidade na vida dele? Para que ter o dinheiro, se não é para produzir eternidade na vida das pessoas por meio do meu dinheiro? Para que é ter um emprego de ponta, um concurso público muito bom, uma empresa bem-sucedida? Para que, se não é para produzir eternidade? Aqui o apóstolo Paulo fala, olha, a gente vai se gastando aqui, essa vida vai ser gasta mesmo, nós vamos nos gastar aqui. E a grande diferença entre ânimo e desânimo é onde eu coloco os meus olhos, se é naquilo que é palpável ou se é naquilo que é eterno, se é naquilo que só pode ser conquistado pela fé. Que seja assim a vida de cada crente, de cada irmão que está me ouvindo nessa noite ou em qualquer momento do dia. Seja assim, é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o consolo, a comunhão e o conforto do Espírito Santo possam estar com cada um de nós aqui neste lugar e com todos os nossos irmãos em todos os lugares da terra. Que seja hoje, amanhã e até a volta bendita e gloriosa do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.